porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Muito bom dia, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a você que está me ouvindo neste momento, para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos analisando capítulo a capítulo, fazendo um resumo do capítulo dos Evangelhos, e nós estamos neste período no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Hoje, especificamente, o capítulo de número 6, que é um capítulo marcado pela rejeição de Jesus na terra natal dele. Também esse capítulo fala da missão dos discípulos, relata a morte de João Batista e também fala ali da famosa multiplicação dos pães. Cada uma dessas sessões aqui revela aspectos da identidade e da missão de Jesus. Da mesma forma também as reações de diferentes grupos e indivíduos em relação a ele. E neste contexto, então, o Evangelho de Marcos ele apresenta uma narrativa que vai destacar a incredulidade, a autoridade e a compaixão de Jesus. Bom, analisando este capítulo, os versos 1 a 6 do capítulo 6 fala sobre a rejeição em Nazaré. Jesus volta à sua cidade natal, que é chamada Nazaré, e ensina na sinagoga. Os habitantes, surpresa com a sabedoria e os milagres de Jesus, começam a questionar de onde vem isso. E não é este o filho de Maria? A incredulidade deles é palpável. E em resposta, Jesus comenta que não há profeta sem honra senão na sua própria terra. Por conta da falta de fé, ele não realiza muitos milagres ali. Este trecho ele vai destacar então a dura realidade da rejeição de Cristo. Mesmo diante de sua autoridade e poder, a falta de fé, a manifestação do poder de Deus, essa rejeição é um tema contínuo, mostrando que a proximidade física com Jesus não garante a fé. Um ponto central na teologia bíblica que enfatiza a natureza da salvação como um ato soberano de Deus. Então, estar perto, próximo de Jesus, não significa que a pessoa vai ter fé, porque nesse caso aqui eles não tiveram. Nos versos 7 a 13, então, ele fala da missão dos 12 discípulos. Jesus envia 12 discípulos com poder e autoridade para pregar o Evangelho e expulsar demônios. Eles o instruem a levar o mínimo necessário e a depender de sua provisão durante a missão. Esta designação dos discípulos simboliza a extensão do ministério de Jesus e a continuidade de sua missão na Terra. O método de treinamento e envio mostra a importância da dependência de Deus e a simplicidade da mensagem do Evangelho, refletindo a evangelização que deve ocorrer nas comunidades entre as nações. Os versos 14 a 29, eles fala sobre o martírio, a morte de João Batista. O relato da morte de João Batista é a intersecção de seu testemunho e a eventual execução por Herodes. Este evento reflete não apenas a resposta hostil ao Evangelho, mas também a possibilidade de perseguição enfrentada pelos que dizem a verdade. O martírio de João destaca a seriedade do compromisso com a verdade e o preço que pode ser pago por seguir a Cristo. Essa narrativa também registra a resposta de medo e impotência das autoridades frente ao ministério profético autêntico, desafiando os crentes a permanecer firmes em sua fé, mesmo em face da oposição. Os versos 30 a 44 falam sobre a multiplicação dos pães. Após o retorno dos discípulos de sua missão,
ele se reúne com Jesus em um lugar deserto, onde ele observa a multidão e demonstra compaixão por ela. Com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus realiza o milagre da multiplicação, alimentando 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Este milagre revela a compaixão de Jesus e sua capacidade de suprir as necessidades do povo. A multiplicação dos pães não é apenas uma demonstração de poder, mas também um símbolo da abundância do reino de Deus. Ele se alinha com a teologia bíblica que vê Jesus como o verdadeiro provedor e como aquele que satisfaz as necessidades espirituais e físicas das pessoas. E o último ponto ponto 5 deste capítulo, que vai do versos 45 a 52, trata sobre Jesus andando sobre as águas. Após alimentar a multidão, Jesus manda os discípulos irem na frente enquanto ele se retira para orar. Durante a noite, os discípulos enfrentam dificuldades em um barco e Jesus se aproxima andando sobre as águas. Assustados, acham que é um fantasma, até que ele se identifica e os acalma. Esse evento reafirma o domínio de Jesus sobre a natureza e reafirma a fé necessária para confiar nele. Ele é mais do que um simples mestre. Ele é o Senhor soberano. A incredulidade dos discípulos, mesmo após os milagres que testemunharam, ressalta a necessidade de uma fé contínua e crescente. Os versos 53 a 56 fala sobre a cura em Genezaré. A narrativa final do capítulo destaca que a fama de Jesus se espalha. Quando ele chega a Genezaré, as pessoas reconhecem quem ele é e começam a trazer os doentes para que sejam curados. O reconhecimento popular do poder de Jesus mostra como os milagres e seu ministério lhe conferem autoridade. Essa aceitação representa tanto uma resposta de fé quanto um reflexo da necessidade desesperada das pessoas por cura e redenção. Muito bem. Aplicando isso que nós lemos aqui, nós vimos que uma advertência séria sobre o perigo da incredulidade. A rejeição de Jesus em Nazaré serve como um aviso sobre a incredulidade e como ela pode bloquear a experiência do poder de Deus. Isso nos leva a refletir sobre como a familiaridade pode tornar nossos corações insensíveis à obra de Deus nas nossas vidas. Segundo, nós podemos ver aqui a dependência da provisão divina. A missão dos 12 discípulos destaca a importância da dependência de Deus em nossas vidas e ministérios. Somos desafiados a reconhecer que, além de nossas habilidades e recursos, é a força e a provisão de Deus que nos capacita a cumprir nossas missões. Ponto 3 desta lição, nós vemos o compasso e a coragem frente à oposição. A história de João Batista nos lembra o preço da fé e da necessidade de permanecer firmes em nossas convicções, mesmo quando enfrentamos oposição. A coragem moral para falar a verdade deve refletir em nossas vidas, testemunhando o Evangelho com integridade. O ponto 4 fala sobre a compulsão pela compaixão. A multiplicação dos pães não é apenas um milagre, mas uma demonstração do coração compassivo de Jesus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a agir com compaixão, percebendo as necessidades dos outros e respondendo a elas de forma prática. E por último, nós precisamos desenvolver confiança nas tempestades da vida. A cena em que Jesus anda sobre as águas encoraja os crentes a terem fé nas dificuldades. A presença de Jesus em nossa vida, mesmo nas tempestades, deve ser suficiente para nos acalmar e nos dar confiança. Oremos. Pai querido, te agradecemos por ser aquele que está conosco. Cremos no Senhor e devotamos toda a nossa vida a Ti, sabendo que o Senhor é o provedor de todas as nossas necessidades e cuidados. Abençoa a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.